Olá, bem-vindo ao canal Naeco. Rota 90 é um circuito partindo de Braúnas e segue por Guanhães, Cerro, Diamantina, Itamarandiba, Capelinha, Santa Maria do Suaçuí, Virginópolis e fecha em Açucena, incluindo as cidades e alguns distritos nesse itinerário. Mais uma expedição. Talvez vamos dormir em Cerro. Então, senta aqui ou acesse naeco.com.br ou no YouTube, @naeco. Percorremos por 1.086 quilômetros, filmando estradas, 17 cidades, 9 distritos e 3 comunidades, assim como algumas paisagens rurais, criações e plantações. Os municípios citados nessa rota terão trailer do documentário individual de cada uma das cidades e serão postados na íntegra durante o mês de setembro de 2023. Começamos a Rota 90 pela cidade de Braúnas, no colar metropolitano do Vale do Aço, seguindo para Guanhães por estrada de terra, mas bem conservada por 54 quilômetros. Chegando em Guanhães, notamos claramente que é uma cidade onde a agropecuária é a principal atividade do município, com a sua população se aproximando de 33 mil habitantes. Seguindo para Sabinópolis pela rodovia BR-259 por 23 quilômetros, em estrada bem sinalizada e de boa qualidade, mas sem acostamentos. Chegando em Sabinópolis, localizada no Vale do Rio Doce, com população em torno de 16 mil habitantes, com vocação para a agropecuária em sua extensão territorial de 919 quilômetros quadrados. Seguimos agora em direção à cidade do Cerro, pela rodovia BR-259, por 44 quilômetros, também sem acostamento. Entrando em Cerro, na Serra do Espinhaço, cuja fama é o queijo, e a cidade se orgulha e sustenta a tradição. Mas as ruas de pedras, igrejas e os casarões também elevam o nome da cidade, entre outras como Diamantina e Ouro Preto,
no circuito histórico de Minas Gerais. Seguimos agora para Milho Verde, distrito de Cerro, por 24 quilômetros, em estrada com trechos precisando de reparos, mas ao chegar, se percebe que o sacrifício tem sua recompensa. Um lugar na Serra do Espinhaço a 1.000 metros de altitude, com pouco mais de 1.200 habitantes, onde a energia é contaminante. Voltamos agora para a rodovia BR-259 até a BR-367 e entramos à direita e seguimos para Diamantina por 75 quilômetros, em estrada muito boa e bem sinalizada. Chegando em Diamantina, na Serra do Espinhaço, a 1.113 metros de altitude, onde a história é contada por seus casarões, igrejas e ruas de pedras, um movimento constante dos seus 47 mil habitantes e outro tanto de turistas em busca dos seus encantos e a frequente e tradicional vesperata, que é uma tradição reconhecida como patrimônio cultural da cidade. Saímos de Diamantina, sentido Couto de Magalhães de Minas, pela rodovia BR-367, por 36 quilômetros, em estrada muito boa e bem sinalizada. Chegando em Couto de Magalhães de Minas, no Vale do Jequitinhonha, com altitude de 733 metros, cidade pequena e muito agradável, com pouco mais de 4.000 habitantes. Seguimos agora em direção a Carbonita por 92 quilômetros, na BR-367, e depois pela BR-451, em estrada muito boa, com retas intermináveis, onde o cerrado, bioma quase predominante do Vale do Jequitinhonha, empresta seu potencial de produção às empresas reflorestadoras para a produção do eucalipto por quase toda a sua extensão e a perder de vistas das laterais da estrada. Chegamos em Carbonita, no Vale do Jequitinhonha, a 751 metros de altitude, com população em torno de 10.000 habitantes. Seguimos agora para Itamarandiba, pela BR-451, por 48 quilômetros, em estrada excelente e com as mesmas características do cerrado e plantios de eucalipto por todo o trajeto. Chegando em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, a 910 metros de altitude, com uma população se aproximando de 35.000 habitantes, em uma extensão territorial de 2.735 km². Voltando para a estrada, optei passar pelo distrito de Itamarandiba, que chama Contrato, que eu não conhecia, e resolvi desafiar os riscos de uma estrada de terra aparentemente boa, mas não recomendo para o bem da suspensão do seu veículo.
Chegando em Contrato, a simpatia e atenção de seus cidadãos minimizaram meu arrependimento pela escolha da estrada. O distrito é uma gracinha e muito bem cuidado, com uma altitude de 893 metros e uma população se aproximando de 3.500 habitantes. Eu já sabia que o que está ruim pode piorar, e foi o que aconteceu nos próximos 25 quilômetros até Capelinha. A cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, é a maior da região em população, com 39 mil habitantes aproximadamente, em altitude de 1.100 metros. É bem diversificada em produção agropecuária. A rodovia que corta a região é a BR-120 e a cidade também conta com um aeroporto. Saindo de Capelinha, vamos no sentido de Água Boa por 50 quilômetros, agora em asfalto de ótima qualidade. Pelo caminho, muitas lavouras de café, pastagens e eucalipto, talvez para mostrar o quanto o Brasil é poderoso em produção agropecuária. Chegando em Água Boa, em altitude de 415 metros, com uma população se aproximando de 14 mil habitantes, e é um município pequeno, mas com uma grande extensão territorial, com produção de carne, leite e café, entre outros. Voltando para a estrada, vamos agora no sentido de Santa Maria do Suaçuí, pela BR-120, por 27 quilômetros, em estrada asfaltada e em boas condições de tráfego. Santa Maria do Suaçuí pertence ao Vale do Rio Doce. Está a 491 metros de altitude, com uma população se aproximando de 15 mil habitantes. O comércio e atividades agropecuárias, além da produção de laticínios, fazem a base de sua economia. Voltando à BR-120, vamos seguir agora por 12 quilômetros até a cidade de José Raidan. Chegando em José Raidan, no Vale do Rio Doce, a 500 metros de altitude e uma população se aproximando de 5 mil habitantes, um povo simpático e hospitaleiro que atrai muita gente para suas festas populares e comemorações religiosas. Voltamos à BR-120. Vamos percorrer por mais 3 quilômetros e entrar à direita para a cidade de São Sebastião do Maranhão, por estrada asfaltada e muito boa por mais 26 quilômetros. São Sebastião do Maranhão pertence ao Vale do Rio Doce, com população se aproximando de 11 mil habitantes, em altitude de 523 metros. A atividade principal do município é a agropecuária. Saindo de São Sebastião do Maranhão, vamos seguir para São José do Jacuri, voltando para a BR-120 e percorrer mais 23 quilômetros e entrar à direita por mais 17 quilômetros. Entrando em São José do Jacuri, no Vale do Rio Doce, com 549 metros de altitude e uma população se aproximando de 7 mil habitantes, voltamos 17 quilômetros para a rodovia BR-120 e seguimos por mais 33 quilômetros até São João Evangelista. A cidade de São João Evangelista é cortada pela BR-120, o que proporciona um grande fluxo nas atividades comerciais.
voltando para a BR-120 e depois pela BR-259 em direção a Virginópolis por 45 quilômetros, em estrada com boas condições de tráfego. Virginópolis pertence ao Vale do Rio Doce e está a 743 metros de altitude, com população próxima de 11 mil habitantes, e tem a festa da jabuticaba como uma das festas que mais recebem visitantes na cidade. Consequentemente, a agropecuária é a principal base de sua economia. De volta à BR-259, vamos seguir por 45 quilômetros até a cidade de Açucena. Neste trecho existe uma serra que depende de muita atenção, pois o trânsito de veículo pesado é muito intenso e as descidas e subidas são bem fortes e longas. A cidade de Açucena localiza-se no Vale do Rio Doce e pertence ao colar metropolitano do Vale do Aço, em altitude de 480 metros. Sua população se aproxima de 10 mil habitantes, com economia diversificada entre a agropecuária, indústrias de laticínio, madeira e tem reservas ainda intocadas dos minerais salitre e caulim. E aqui encerramos a Rota 90, lembrando que todas as cidades citadas terão seus documentários postados na íntegra durante o mês de setembro de 2023. Eu agradeço pela sua participação, um grande abraço e até o próximo.